Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 17. Todos encontraram? Quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Antes de começar a leitura, deixa eu só te explicar algo. O ensino da crucificação, bem como os demais ensinos da Bíblia, não existe uma carta de Paulo ou um evangelho em que tenha condensado todo o ensino da crucificação. Não existe uma carta de Paulo em que ele tenha condensado todo o ensino de autoridade, ou todo o ensino de cura, ou todo o ensino da nova criação. Então, para a gente entender as verdades da palavra, a gente tem que sair passeando pela Bíblia, catalogando, juntando os textos, para a gente ter a compreensão do que foi que aconteceu na cruz com respeito a Cristo. Amém? É um fato, irmãos, os assuntos da Bíblia não estão condensados. Agora também é fato que quando você se matricula no Rema, as matérias do Rema condensam tudo para facilitar para você. Amém? Quem já fez o Rema? Quem está fazendo? E quem vai fazer? Glória a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 22 diz: Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus, Mateus 17, 22, reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se alegraram grandemente. Eles não se alegraram? Eles fizeram o quê, irmãos? Eu falei errado propositalmente. Porque os discípulos se entristeceram quando Jesus falou sobre a sua morte? De fato, esse texto a gente vai encontrar repetido inúmeras outras vezes nos evangelhos. Toda vez que Jesus Cristo falou sobre sua morte, isso era motivo de tristeza, angústia ou até mesmo insegurança por parte dos discípulos. Por quê? Porque na sua compreensão limitada, eles pensavam: peraí, Jesus, que história é essa? Tu está dizendo que vai morrer? Não, não faça isso. No entendimento deles, a morte de Jesus era prejuízo, porque eles pensavam: quem é que vai multiplicar os pães e os peixes? Quem vai acalmar a tempestade? Quem vai perdoar os pecados? Quem vai trazer paz e alegria aos corações? Na mente dos discípulos, a morte de Jesus era prejuízo. Diga prejuízo. Por outro lado, na mente dos religiosos era lucro. Por quê? Porque tem várias passagens que dizem, a Bíblia diz que quando Cristo pregava, curava as pessoas, logo os religiosos se reuniam com os herodianos e conspiravam em como lhe tirariam a vida. Tem passagens bíblicas que mostram isso, eu tenho uma referência aqui, depois eu cito para você. Na mente dos discípulos, Jesus morrendo era prejuízo. Na mente dos religiosos, Jesus morrendo era lucro, porque eles pensavam: a gente vai matar esse homem, vamos dispersar esse povo, vamos acabar com esse negócio, e a gente volta a ter o mesmo ibope. Mas na mente de Deus estava acontecendo algo. Os discípulos achavam que era prejuízo, os religiosos achavam que ia acabar o cristianismo, ou os seguidores, iam dispersar. Mas na mente de Deus, irmãos, ele estava consumando algo que Deus havia sinalizado desde o começo, lá em Gênesis, e através dos profetas eles vinham falando. Então era o cumprimento das Escrituras. Que cumprimento? Algo ia acontecer, algo ia ser disponibilizado para a humanidade. Estão comigo? E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o que aconteceu na crucificação. Eu lembro que quando criança, algumas vezes meus pais me levavam em algumas casas, alguns lares, e eu chegava lá, eu ficava impressionado com aquela moldura, aquele quadro pintado em tela da ceia do Senhor. Quem já viu a ceia do Senhor? Em alguns lares tem aquela gravura esculpida na madeira. Alguns dizem que dá para saber quem é João, porque João reclina o peito, a cabeça no peito de Jesus. Outros falam que dá para saber quem é
quem é Pedro, porque está bem próximo. Tem gente que já diz que dá para saber quem é Judas, pela cara de gente ruim. Eu vou pintar com você não a ceia do Senhor, mas a crucificação. Como foi que Cristo foi crucificado? Mas antes de chegar lá, eu quero falar o que Juarez falou. Houve uma identificação, uma substituição. Ademar de Campos tem uma canção que diz, eu não vou tentar cantar porque senão vai desungir o microfone, né? Desafinado do jeito que eu sou, a canção diz, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Na cruz, Cristo sofreu algo por nós para que quando todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador receba os benefícios que Ele disponibilizou na cruz. Ele sofreu para que não mais sofrêssemos. Ele pagou para que nós não mais pagássemos, até porque uma conta não se paga duas vezes. Eu ainda vou falar, irmãos, quais são os sofrimentos bíblicos que ainda vamos sofrer. Porque existem alguns sofrimentos que nós não precisamos sofrer. Por quê? Porque Cristo já sofreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele foi à cruz disponibilizar inúmeras bênçãos. Posso ter um amém? Amém. Aleluia. Como eu havia falado para você, irmãos, não existe um ensino que condense tudo. A gente tem que sair percorrendo, passeando pela Bíblia. E o primeiro texto que eu quero te mostrar como foi que Cristo foi crucificado, ou após a ressurreição, é Mateus capítulo 28. Vamos abrir? Evangelho de Mateus capítulo 28. Aleluia. Eu havia dito a referência, havia falado que ia te passar a referência, que os religiosos conspiravam em como tiraria a vida de Jesus. Mateus 12,14 diz, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mateus 12:28. Esse texto está falando sobre algo que aconteceu pós 28, Mateus 28. Pós a ressurreição de Cristo, depois que Jesus ressuscitou. E claro, se a gente entende como ele ressuscitou, vamos entender como ele morreu também. Mateus 28:18 diz, e aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo, toda a autoridade. Quanto da autoridade? Outra versão diz, todo o poder. Quanto do poder? Eu vou descer, já eu subo. Toda a autoridade ou todo o poder. Quanto do poder, irmãos? Diga, quanto da autoridade? Esse texto está falando sobre depois da ressurreição, é um texto pós-ressurreição. Jesus, depois que ressuscitou, disse, foi-me dado todo o poder, foi-me dada toda a autoridade. E para falar sobre toda, ou foi-me dado, eu vou usar o exemplo do irmão João, o irmão fictício que está aqui. O irmão João se converteu, está na igreja, faz 5 meses que ele se converteu. Mas enquanto ela se ausentou, ele está aqui sentado. Faz 5 meses que se converteu, mas não tem Bíblia. Aí quem conhece, rapaz, irmão João, não tem Bíblia ainda. Oh, meu Deus do céu, tanto que ele precisa de uma Bíblia. 6 meses, mas não tem Bíblia. De repente, no 7º mês de convertido, ele chega na igreja com uma Bíblia bonita, Bíblia de estudo. Igual aqui do professor Flávio. Aí você pergunta, irmão João, que Bíblia bonita, de quem é essa Bíblia? É minha porque me foi dada. Se foi dada, é porque houve um tempo que ele não tinha. Sim ou não? Sim. Se depois que Jesus ressuscitou, ele disse que recebeu todo o poder, então ele não tinha todo o poder quando estava aqui na terra. Sim ou não? Ele não tinha todo o poder de Deus, ele tinha um poder. O poder que Deus havia dado a Adão para governar, deu também a Cristo. Ele morreu, ressuscitou, agora ele voltou a ter todo o poder. O que eu quero que você entenda é que Jesus Cristo não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não. Então, de que forma ele foi crucificado? Nós vamos ver agora, juntando os textos na Bíblia. Mas entenda, quando ele estava aqui na terra, ele não estava com todo o poder. Tem uma canção que diz, abriu mão da sua...
abriu mão da sua glória, esvaziou-se da glória de Deus. Ele certa vez orou: Pai, une-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Antes do mundo existir, ele era glorioso com Deus, ele coexistia com Deus, e aí abriu mão da sua glória, esvaziou-se, veio habitar aqui um corpo humano, recebeu um poder, mas não era todo. Mas depois que morreu e ressuscitou, aí ele voltou a ter todo o poder. Diga: todo o poder. Professor, se Jesus não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de que forma então ele foi crucificado? A Bíblia mostra. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Porque de fato, eu disse primeiro aos Coríntios, foi? Perdão, irmãos, é segundo aos Coríntios. Queria ver se você estava atento. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Porque de fato, ele foi crucificado como? Em Fortaleza, não a capital do estado do Ceará, mas a condição física. Peraí, isso é contrário. Como foi que Cristo foi crucificado? Irmãos, se houve uma substituição, se Jesus assumiu o nosso lugar, não somente o nosso, mas o lugar da humanidade, e todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador recebe os benefícios, e ele foi crucificado em fraqueza, para que ele foi crucificado em fraqueza? Para que hoje você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo. Às vezes a gente acorda um pouco fraco, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente consciente da obra de Cristo, a Bíblia mostra que ele foi crucificado em fraqueza para que eu e você fôssemos fortalecidos. Houve uma substituição. Ele sofreu a fraqueza para te trazer força, fortaleza, te trazer disposição, crescimento e inúmeros outros benefícios. E claro que a gente toma posse das bênçãos de Deus, diga pela fé. Olha só, ele foi crucificado em fraqueza, diga em fraqueza. Agora abre tua Bíblia em Mateus capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. E antes de ler o texto, eu quero só comentar. Lá atrás eu disponibilizei alguns CDs. Cada CD desse aqui tem uma série de estudo. Cada CD tem 5 mensagens, com cada mensagem aproximadamente 45 a 50 minutos. Esse aqui eu falo sobre nova criação, batalha espiritual, quebra de maldição, cura interior e regressão, santos ou pecadores, uma vida superior e o novo nascimento. Aqui eu falo sobre o perigo dos falsos ensinos, a perversão do evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2. Nesse interpretando textos difíceis, eu explico se Deus é matador ou a pessoa que é morredora. Moisés ficou 40 dias no monte para receber os 10 mandamentos, o decálogo, que não foi nem inspiração do homem, foi escrito por Deus. E dentre os mandamentos está: não matarás. Quem foi que disse não matarás? Aí Deus diz não matarás, depois manda matar. A pessoa pergunta: e aí Deus, mata ou não mata? Eu explico aqui. A insensatez dos Gálatas. E esse aqui é mais voltado para aqueles que servem na igreja. Você serve na igreja? Tem desejo de servir? Então precisa disso daqui. O galardão da jumenta, eu falo sobre a jumenta de Balaão. Ela 3 vezes ela viu um anjo do Senhor. Ela levou 3 açoites e ainda falou a língua dos homens. Depois de tudo isso, qual vai ser o galardão dela? Eu explico aqui. Importa obedecer a Deus e não aos homens. A quem você deve submissão? Diga a Deus e aos homens estabelecidos por Deus. O serviço cristão e o bom pastor. Quantos aqui querem um bom pastor? E a boa ovelha. Quantos têm sido uma boa ovelha?
quais as expectativas você deve ter para com a liderança e quais as expectativas a liderança ou a igreja tem para com você. Amém? Daqui a pouco eu falo sobre os outros três. Mateus 27:45 diz: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a face da terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual é a pontuação final? É uma pergunta, é a pergunta que não quer calar, porque é a pergunta que ainda não encontrou resposta na mente de alguns cristãos. E a pergunta é: por que Cristo foi desamparado? Por quê? Se houve uma substituição, uma identificação, Cristo na cruz foi desamparado para que hoje eu e você que somos cristãos sejamos bem-vindos à presença de Deus. Ele sofreu o desamparo para que você tivesse acesso à vida de Deus, para que hoje Deus te convidasse a uma comunhão e você seja bem-vindo à presença do Pai. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Todo dia Deus te convida a uma comunhão, todo dia. Não tem um dia sequer que Deus não queira ter comunhão com você. Conversando com o pastor Marcelo, a gente estava falando sobre isso. Tudo que Deus fez em Cristo, tudo que os profetas falaram, tudo culmina com um só fato: Deus novamente tendo comunhão com o homem. Aquela comunhão, aquela vida, aquela ruptura de comunhão que aconteceu no Éden, Cristo trouxe de volta. Ele foi desamparado para que eu e você fôssemos acolhidos pelo Pai e bem-vindos em sua presença. Certa vez, na época que eu era pastor auxiliar em Fortaleza, eu e outro pastor, a gente resolvia a questão de caixa da igreja, pagamento, e fomos ao centro da cidade para ir no banco, fazer pagamento e resolver algumas coisas. E tinha um irmão que tinha uma empresa, que tinha feito rema, e decidimos só visitá-lo para conversar com ele. Chegando lá, o irmão ficou muito grato: pastores, eu gostei demais do ensino do rema, agora eu não consigo aceitar uma coisa, que o meu Senhor tenha sido desamparado por mim. Eu disse para ele: meu querido, é bom você crer que Jesus pagou a conta, porque ninguém tinha como pagar, não. É bom você crer que ele foi desamparado, porque se ele não tivesse sido desamparado, hoje a vida de Deus não poderia chegar nas pessoas, porque houve uma substituição. Ele assumiu o nosso lugar de culpa, condenação, doença, pobreza, mazela, para quê? Para que hoje todo aquele que o confesse como o Senhor e Salvador receba os benefícios que ele disponibilizou na cruz. Então é bom aceitar isso. Posso ter um amém? Algumas pessoas comentam: mas é porque o pobre coitado de Jesus sofreu tanto que não sabia nem o que estava falando. Não. Porque acham que ele delirou. Não. Quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Estava se cumprindo o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? E agradeça a Deus porque ele foi desamparado. Porque hoje você é filho, tem a natureza de Deus e todo dia você pode ter comunhão com o Pai. Ele sofreu a ruptura de comunhão para te religar, para te reconectar. Amém? Para reconciliar você com Deus. Não é errado a gente estudar grego, hebraico ou procurar algumas ferramentas. Não é errado. Agora, algumas pessoas, para disfarçar a incredulidade, dizem: eu só vou crer se eu olhar no original. O original é claro: Eli, lama sabactani. Que quer dizer o quê? Ele foi desamparado. Ele na cruz foi crucificado em fraqueza, foi desamparado, diga desamparado. Abre agora em Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Aleluia. Existem momentos, irmãos, que alguns cristãos estão passando por alguma adversidade, algum problema. E todos nós passamos por adversidade. Só que algumas pessoas acabam pensando de forma equivocada: será que Deus não está vendo? Será que Deus me abandonou? É só você olhar para Jesus e você vai entender. Deus não te abandonou. De fato, Ele sofreu para que você não sofresse isso.
É só olhar para a obra de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz: certamente, outras versões dizem, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê, irmãos? Esse ele a qual o texto se refere é Jesus. Ele foi castigado para que hoje eu e você tivéssemos paz. Eu te pergunto, você dorme e acorda com paz? Quem conquistou essa paz para ti? Diga Jesus. Certa vez Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Você sabia que tem dois tipos de paz? A paz que é proporcionada pelo sistema do mundo e a paz de Cristo. A paz do mundo é o resultado do sistema do mundo. Se o mundo entra em colapso, consequentemente a pessoa vai entrar também. Mas a paz de Cristo não. Independe da circunstância lá fora no mundo, é a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Posso ter um amém? Amém. Mas hoje eu e você só temos essa paz porque ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado. Sim ou não? Sim. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 10 do mesmo capítulo 53. Olha só. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Fazendo o que, irmãos? Diga enfermar. O que significa isso? Se Jesus na cruz foi feito enfermo, se o próprio texto de Isaías 53, 4 e 5 fala que as doenças da humanidade, nossas doenças, dores e enfermidades foram postas em Cristo, significa dizer que a cura de nossos corpos está na expiação. Sim ou não? A obra de Jesus foi uma obra plena, completa, em que te alcança no espírito, na alma e no corpo. Porque tudo que Jesus fez, Ele fez por nós para nos abençoar no todo. Posso ter um amém? Amém. Jesus, Ele foi crucificado em fraqueza, foi desamparado, foi castigado, foi feito enfermo. Diga, feito enfermo. E claro, irmãos, eu vou só comentar isso. A gente recebe os benefícios pela fé. E se você quiser saber um pouco mais, te matricula no Rema, porque você vai ter a matéria Fundamentos da Fé, você vai aprender sobre como combater o bom combate da fé, você vai ter a matéria Cristo aquele que cura, e as matérias estão interligadas, e eu vou só falar sobre isso, sobre cura. Na vida de um cristão existem 3 testemunhos, faça assim com os dedinhos, 3. Esse texto de Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24, essas 3 passagens falam a mesma verdade. Qual verdade? Que pelas pisaduras de Cristo, diga eu já fui sarado. Esse é o testemunho da palavra, só que existe o testemunho de nossos corpos. Nossos corpos dizem que a enfermidade é real, a dor é latente, incomoda e acorda nas madrugadas. A Bíblia diz que eu estou sarado, o meu corpo diz que eu não estou sarado. O que vai determinar é o testemunho que sai de nossos lábios. Porque se eu nego o testemunho da palavra, o que vai permanecer, diga a dor, a doença. Agora, se eu não dou crédito, entende, irmãos, fé não nega os problemas, fé se agarra com a palavra de Deus. Se eu não dou crédito àquele sintoma e fico com o testemunho da palavra, ela, a palavra de Deus, que é poderosa, vive e eficaz e que não voltará vazia, vai operar o poder de cura que ela diz que vai operar em nosso benefício. Abre tua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Estamos vendo como Cristo foi crucificado. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatará da maldição da lei. Ele vai fazer ou já fez? Cristo nos resgatou.
Espera aí, ele vai fazer ou já fez? Diga, eu já fui resgatado. Se eu e você, se todo cristão foi resgatado, então a gente vai viver como um resgatado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi que ele fez tamanha proeza? Fazendo-se ele mesmo maldição. Aponte para você, diga em meu lugar. Se Cristo se fez maldição no teu lugar, existe alguma maldição pendente, alguma maldição não resolvida? Não. Não existe. O que existe é uma falta de compreensão da obra consumada de Cristo na cruz. E quando há ignorância, não tem fé, porque a fé começa quando se descobre a vontade de Deus. Fé é simultânea ao conhecimento. Por que muitos crentes não vivem uma vida abençoada? Porque desconhecem o fato de que Cristo foi feito maldição para que ele fosse feito abençoado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo, diga, maldição no meu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa feita pelo Espírito. Olha só, irmãos, nós estamos vendo como Cristo foi crucificado, e agora nos deparamos com o fato de que ele sofreu a maldição. Inclusive, existe até um ensino equivocado, eu comento aqui num CD, sobre quebra de maldição. Isso é bíblico? Mas alguns pregam, infelizmente. E de fato, irmãos, por causa disso, eu sou grato a Deus. Eu sou grato porque, graças a Deus, a palavra da fé chegou logo quando eu me converti. Quando eu me converti, tive logo contato com os livros do irmão Reagan. E, consequentemente, eu fiquei poupado, preservado de inúmeros problemas que têm afligido o povo de Deus. O conhecimento da palavra vai trazer qualidade de vida para mim e para você. Eu posso citar 4 textos bíblicos que ligam conhecimento à qualidade de vida. A palavra diz que o povo de Deus, diga o meu povo, perece porque lhe falta. Tem um texto de Daniel que diz, Daniel acho que é 11:12, não me falha a memória. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza. A palavra diz em 2 Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, ela vai deixar do mesmo jeito. Diga, ela vai libertar. 4 textos que ligam conhecimento à qualidade de vida. Eu, quando criança, muitas vezes presenciei minha mãe com um problema cardíaco chamado taquicardia. É uma aceleração repentina do batimento cardíaco. Quando minha mãe trabalhava demais, negligenciava a alimentação e se preocupava com as contas que tinha para pagar, se preocupava, trabalhava e não se alimentava, quando dava mais ou menos 18 horas, ela sentava com um batimento irregular, com arritmia, esmorecia os braços e ficava suando frio. Segundo o que os cardiologistas haviam dito, não mata, mas maltrata. Realmente maltratava ela e a mim, porque eu ficava abanando, perguntando, mãe, a senhora está melhor? Segundo o que a medicina diz, problema cardíaco herda-se da ascendência e transmite para a descendência. Eu sei porque falam isso, mas eu sei o que a Bíblia diz. Me converti em 96, em 97 estava em Fortaleza. Já era cristão, filho de Deus, congregando na igreja, Verbo da Vida. Irmãos, o fato de congregarmos em uma igreja não significa dizer que o diabo não vai trazer circunstâncias. Porque Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra e praticam, ficam imunes. Os que ouvem e não praticam, esses perecem. Então, a questão é ouvir e praticar. 97, estava numa quarta-feira assistindo televisão, 19 horas. Comecei a sentir os mesmos sintomas que minha mãe apresentou quando eu era criança. Um batimento irregular, os braços esmorecendo, porque você perde a força, o tônus, você fica um batimento, eu percebi isso aqui saltando, durou alguns segundos. Quinta-feira fui à igreja, ok. Sexta-feira estava assistindo televisão, no mesmo horário, 19 horas, comecei a sentir os mesmos sintomas que tinha sentido na quarta. O demônio era pontual. Trouxe o problema no mesmo horário. Só que dessa vez eu me posicionei, eu me levantei e disse, não importa o que eu estou sentindo, o que importa é o que a palavra de Deus diz, e pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Na minha vida não existe maldição nenhuma, porque Cristo fez maldição para que eu fosse abençoado.
Graças a Deus, porque o conhecimento da palavra chegou. Porque se tivesse chegado a religiosidade de que ainda tem maldição pendente em minha vida, ainda hoje, talvez eu pudesse estar escravizado nisso. Mas o conhecimento liberta. Anualmente, um grupo de cristãos, de forma equivocada, se reúnem e vão a Porto Seguro, uma cidade do estado da Bahia, porque eles falam o seguinte: quando os jesuítas vieram para cá, eles amaldiçoaram a nação quando fizeram a primeira missa. Não. Segundo o relato de Gênesis, Deus diz para Adão: meu querido, maldita é a terra por tua causa. A maldição foi introduzida no Éden. Mas eu tenho uma boa notícia: foi tirada no Calvário. Porque o que Adão perdeu no Éden, Cristo trouxe de volta. Diga: eu sou abençoado. Abre agora a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Aleluia. Versículo 21. Antes eu quero saber, você está em Cristo? Amém. Você está nele? Amém. Então esse texto está falando de você. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi o único homem que andou aqui na terra e não conheceu o pecado? Jesus. Todos concordam? Isso mesmo. As demais Bíblias dizem: ele o fez. Eu gosto da versão revisada que diz: Deus o fez pecado para que nele, você está nele? Amém. Então você já foi feito a justiça de Deus. Para que nele, diga: eu estou nele. Então eu e você já fomos feitos. Irmãos, houve uma substituição. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, a maldição da humanidade foi posta nele, o pecado da humanidade foi posto nele, tudo de ruim, todas as mazelas da humanidade foram postas em Jesus. Para quê? Para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba os benefícios que Ele disponibilizou na cruz. Isso é substituição. E esse texto está dizendo que Jesus foi feito pecado, não pecador, porque Ele nunca cometeu dolo algum, dos seus lábios nunca saiu dolo algum, nunca cometeu pecado, mas o pecado da humanidade foi posto nele, para quê? Para que quando você o confessasse hoje, você fosse feito a justiça de Deus. Se você é a justiça de Deus, você não tem o direito de dizer que é um pecador salvo pela graça. Porque quando um crente diz: eu sou um pecador salvo pela graça, está tirando o mérito da obra de Cristo na cruz. Não, você não é um pecador, você não tem o direito de falar isso da obra de Deus. Porque Ele te fez a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez. Claro que colocou o verbo, coloca Deus como agente causador, porque Deus sabia tudo quanto ia acontecer com Jesus. Aquele texto de Isaías 53:10, todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o, colocou o verbo como agente causador. Mas sabe quem matou Jesus? Paulo disse: ele morreu por causa de nossos pecados. Quem matou Jesus não foi Judas, não foram os soldados romanos, foi o pecado da humanidade. Mas ele ressuscitou para te dar uma vida melhor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, diga: eu estou nele. Então você já foi feito a justiça de Deus. Eu estava em 2016 em Arujá, perto de Guarulhos, no interior de São Paulo. E eu estava falando sobre isso, santos ou pecadores. Eu tenho tem até no CD aqui. Eu estava dizendo: você não tem direito de dizer que é um pecador, porque Jesus te fez justiça. Ele foi feito pecado, o pecado da humanidade foi colocado nele, e você não tem o direito de confessar algo contrário à obra de Jesus. E aí eu toquei nessa tecla, insisti nisso, terminou o culto, a mãe de um irmão que congrega lá no Verbo em Arujá, tinha ido ao culto, pegou carona com o filho. Quando entrou no carro, a irmã começou a chorar. Aí o filho dela perguntou: mãe, está tudo bem com a senhora? Tá, meu filho, está tudo bem. Mas o que aconteceu? É porque eu percebi que eu fiquei 11 anos da minha vida, 11 ou foi 13 anos, orando de forma errada. Porque ela orava o seguinte: ó Deus, eu que sou uma pecadora, pobre e miserável, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Quem aqui é pai ou mãe? Teu filho é digno das tuas bênçãos?
Quem não é digno é o vizinho da direita ou da esquerda, mas teu filho é. Se você é filho de Deus, você é digno das bênçãos do teu Pai. A palavra diz em Colossenses que Ele nos tornou idôneos, capacitados para participarmos da herança dos santos na luz. Um cristão que não entende justiça é um crente condenado, e crente condenado é crente infrutífero na igreja. Crente que não entende justiça não sabe nem orar. Olha só, lá em Fortaleza tem uma superstição. Se você pega uma laranja e uma faca e começa a descascar, e descasca do começo ao fim sem quebrar a casca, se você jogar em uma casa que não tem o forro, que não é forrado, que tem a madeira, caibro, ripa ou a linha, se você jogar a casca e enganchar, você faz um pedido. Quem já ouviu falar sobre isso? Uma irmã aqui. É assim que acontece na vida de um cristão que não entende justiça. Joga um bocado de oração para cima para ver se engancha alguma. Mas a oração do justo é poderosa, diga eficaz. Diga encontra resultado. Agora, tudo isso, irmãos, é o resultado da obra de Cristo na cruz. Porque Ele foi feito o pecado para que você fosse justificado. Diga eu sou justo. E agora, por último e não menos importante, segundo aos Coríntios, capítulo 8. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: quantos aqui conhecem a graça de nosso Senhor? Amém. A Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga sendo rico. Ah, professor, mas esse rico aqui é espiritualmente, não, é finanças mesmo. E se você quiser aprender um pouco mais, inclusive o pastor Marcelo está ensinando sobre vida de prosperidade. Essa riqueza aqui é espiritual ou financeira? Din-din. Faz-me rir. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Diga por amor. Jesus te ama tanto, que sofreu na cruz para que você não mais sofresse. Que se fez rico para que, se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Diga supridos. Diga necessidades supridas. E eu vou citar esse exemplo, irmão, sobre necessidades supridas. Eu não posso deixar de falar sobre isso, já falei em outras ocasiões, de um irmão, porque isso me chamou a atenção. Lá em Ribeirão Preto, quando eu pastoreei um tempo, teve um irmão que chegou e começou a ouvir a palavra da fé. Só que quando ele chegou, irmãos, ele estava desempregado. Ele tinha perdido o emprego. Foi no ano de 2009, quando teve o problema. O epicentro do problema foi nos Estados Unidos, aí chegou aqui. Em 2009, muitas pessoas perderam o emprego por causa da bolha econômica imobiliária nos Estados Unidos. Algumas pessoas perderam o emprego em 2009 no Brasil. Inclusive esse irmão, atrasado água da ERP, CPFL, energia, telefônica, tudo atrasado. Ele começou a ouvir a palavra da fé. Se ele começou a ouvir a palavra da fé, começou a mudar algo por dentro. Sim ou não? E aí começou a ouvir sobre ser guiado, palavra da fé, sobre prosperidade e muitas bênçãos. Ele teve um dia que ele tomou um banho, se arrumou e disse: hoje eu vou conseguir o meu emprego. Saiu de casa e começou a percorrer uma avenida chamada Francisco Junqueira, lá em Ribeirão. É uma avenida onde tem revenda de veículo e produtos para veículo. Chegou em uma loja de revenda de bateria automotiva, chegou para uma moça que estava no balcão e disse: vocês têm uma vaga de vendedor. Ele chegou afirmando, não foi perguntando não. A moça ficou impressionada e disse: realmente a gente tem uma vaga, como é que o senhor sabe se a gente nem anunciou? É porque essa vaga é minha. Guiado pelo Espírito de Deus, ele foi até onde tinha um emprego. Quem é guiado pelo Espírito, irmão, vai ser guiado pelo Espírito na provisão também. Começou a trabalhar, isso foi na quinta, na sexta-feira, já trouxe o passaportezinho azul, a carteirazinha do Ministério do Trabalho para carimbar. E começou a trabalhar. E eu poderia falar muitas outras verdades que falam sobre o fato de que Deus é o teu Pai e Ele está interessado em suprir as tuas necessidades. Diga Ele, é meu Pai. O que alegra o coração de Deus é saber que os seus filhos estão vivendo uma vida suprida aqui na terra.
Os únicos 3 sofrimentos bíblicos que nós ainda vamos sofrer é sofrer a tentação, sofrer perseguição e sofrer por estar distante de pessoas queridas. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que suporta a tentação. O diabo vai querer te desestimular, o diabo vai querer trazer alguma coisa que é contrário à vida e natureza de Deus, e nisso há um sofrimento. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, enquanto estivermos aqui na terra, seremos tentados. O outro sofrimento é sofrer perseguição. Jesus disse, bem-aventurado quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, grande é o vosso galardão. Na prática, eu nunca vi, pastor Marcelo, um crente chegar na igreja pulando, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pergunta, e aí, irmão, que recebeu uma bênção? Rapaz, eu acabei de ser perseguido. Se você foi perseguida, Jesus disse, grande é o teu galardão. O outro sofrimento é por estar distante de pessoas queridas. Agora eu estou distante da minha esposa e do meu filho. Um irmão certa vez me perguntou, professor, e aquelas pessoas que já partiram? Também há um sofrimento. São os 3 sofrimentos que Cristo não substituiu, que não pagou a conta. Então nós vamos sofrer. Agora os demais sofrimentos, eu e você não precisamos sofrer, porque um preço não se paga 2 vezes. Como foi que Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado, segundo aos Coríntios 13:4, em fraqueza, Mateus 27:46, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado, feito pobreza. Foi nessa condição que ele foi crucificado, desceu às regiões inferiores da terra, para não dizer inferno. E foi nessa condição que Deus o ressuscitou. Isso me faz entender uma verdade. Se Deus teve poder e ainda continua tendo para tirar Jesus dessa condição, às vezes algumas pessoas falam, meu Deus, me tira desse inferno de vida. Se Deus teve poder para tirar Jesus do inferno nessa condição, que condição? Em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado e feito pobreza, o mesmo Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Porque pior do que Jesus esteve, ninguém pode estar. A questão é, o que é necessário? A compreensão dessa verdade chegar na vida desse cristão para gerar a fé necessária. E eu estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando um pregador fala isso, tem mais 50 minutos. Eu quero finalizar com esse texto de Atos 26. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Quem encontrou, diga, Deus é bom. Daqui a pouco a gente vai ler, deixa eu falar o resto do material. Esse material, cada série de estudo custa R$30. E você pode adquirir no cartão de crédito, no cartão de débito ou em dinheiro, em espécie. Esse aqui eu falo em meu nome. Inclusive essa mensagem que eu estou ministrando, o poder da ressurreição, está aqui. E aqui eu falo a origem dos problemas. Quem é que se opõe ao teu bem-estar? É Deus ou o diabo? A fonte de oposição é Deus? O poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, é exercendo a autoridade e a armadura de Deus. Esse aqui eu falo sobre fé, fortalecidos na fé. A fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2. Aqui eu explico porque algumas orações não são respondidas, porque há uma interrupção na oração. A palavra da fé e como conservar a fé em uma boa consciência. Se eu conservo a fé, eu conservo o benefício que eu obtive pela fé. E esse aqui eu falo como receber a cura de Cristo, interpretando as Escrituras, o problema de Jó, e aí eu faço uma pergunta, a cura é para todos? E respondo. E como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. E aqui eu falo alguns exemplos de cura, o combater o bom combate também. Aleluia. Cada mensagem dessa tem mais ou menos 45 a 50 minutos. Atos 26, versículo 13. Paulo, ele relata, ele testemunha a sua conversão através de uma aparição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo, o chamou para o ministério e ainda disse que tipo de mensagem Paulo deveria pregar. Não uma mensagem de conformismo, não uma mensagem que deixa do jeito que está, não, mas uma mensagem que traz mudança. Diga mudança.
o que me chama a atenção, olha só, quando eu me converti, irmãos, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi avidamente ler o Novo Testamento. Tinha coisas que eu nem entendia, mas passava por cima e ia lendo, ia lendo, ia lendo, ia lendo, ia lendo. Eu não entendia o que era circuncisão, não entendia outras expressões bíblicas. Para você ter ideia, quando eu me converti, eu não sabia, depois foi que eu aprendi, que o capítulo é o número maior e o versículo o número menor. Eu não sabia. Eu sabia de uma coisa, eu tenho que ler. Eu preciso ler. E à medida que eu fui lendo, comecei a perceber muitas verdades. Só que eu comecei a fazer um contraste. Espera aí, a Bíblia está apresentando uma igreja que eu não vejo hoje em dia. Porque eu congregava numa igreja que tem alguma diferença. Jesus não tem duas noivas, porque ele não é prostituto. Ele só tem uma igreja, uma noiva. Sim, estão comigo? Eu sei que Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou, a palavra não mudou. Então, o que mudou? A cabeça dos crentes. Eu estava fazendo, irmãos, não foi ninguém que me disse, não. Eu comecei a fazer um contraste. Espera aí, Paulo pregava isso, por que eu não estou vendo pregando? Acontecia isso, por que eu não estou vendo? São duas realidades? Não. O povo é que deixou de caminhar, mas nós, pela revelação da palavra, estamos caminhando. É a revelação da palavra que nos proporciona. Amém? Atos 26, 13 diz, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci. Então foi uma aparição, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha só, Jesus Cristo se revelou a Paulo e fez uma agenda divina. Paulo, eu estou aparecendo agora e fica tranquilo, porque eu vou aparecer outras vezes. Se você olhar o livro de Atos, você vai perceber que esporadicamente, de tempos em tempos, Jesus Cristo se revelava a Paulo, aparecia a Paulo. Ele aparece para quem ele quer. É o dom ou discernimento de espírito que você vai aprender quando se matricular no Rema. É uma introspecção no mundo espiritual. Ver e ouvir no mundo espiritual. Pelo que te apareci, pelas vezes que te aparecerei ainda, livrando-te do povo judeu e dos gentios para os quais eu te envio. Para lhe abrir os olhos e converteres das trevas e da potestade de Satanás a fim de que recebam eles, diga eu já recebi, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por esses poucos versos percebemos muitas verdades. Jesus Cristo se revelou a Paulo, o chamou para o ministério e ainda disse que mensagem Paulo deveria pregar. Não uma mensagem que deixa do jeito que está, mas uma mensagem que traz uma mudança. Se converter das trevas para a luz, do poder do diabo para Deus, a pessoa recebe remissão de pecados e ainda recebe herança. E eu quero comentar essa conversão. A conversão de Jesus, irmão, certa vez eu ouvi um irmão falar, todo dia eu estou me convertendo cada vez mais. Não, a conversão é algo que acontece de uma vez por todas. Você se converteu, antigamente você era 100% do diabo, mas quando se converteu ficou 50% do diabo e 50% de Deus. Depois que terminar o rema vai ser 95% de Deus e 5% do diabo. Quando você confessou a Cristo, você nasceu de novo. Diga eu nasci de novo. O novo nascimento é instantâneo. Existem alguns produtos instantâneos, macarrão instantâneo, sopa instantânea, tem ou não tem? Eu não conheço nada mais instantâneo que o novo nascimento. Então logo a pessoa confesse a Cristo, ela é recriada. Agora, o novo nascimento é instantâneo, mas a renovação da mente é progressiva, é gradativa. E somente algo tem poder para renovar a mente do cristão. Diga a palavra. Novo nascimento é instantâneo, mas a renovação da mente é algo progressivo. Para se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles, diga remissão de pecados. A palavra remissão no grego aqui é áfesis, que significa cancelamento completo, como se a pessoa nunca tivesse devido. O que me entristece, irmãos, é que
alguns não estão vivendo um evangelho de remissão, estão vivendo um evangelho de condenação. Mas Cristo disponibilizou para nós remissão de pecados, cancelamento completo. Estou finalizando. Quando Emanuel nasceu, no dia 4 de março de 2016, eu estava dando aula em Campina Grande, lá é manhã e noite. Estava ensinando a matéria Gálatas. Dei a matéria, uma aula pela manhã, retornei a casa, almocei, eu e Rafael almoçamos, depois nos deitamos. Horas depois, ele acordou, minutos depois ele acordou, foi ao banheiro e percebeu que o líquido estava escorrendo na perna, entrou em trabalho de parto, a bolsa rompeu. E eu, como diz no Nordeste, aperreado, ligando para a maternidade, para agendar. Ele nasceu 17 dias antes do previsto. Fui assistir o parto, fiz questão de assistir o parto. Depois que eu assisti, voltei para dar aula no Rema. Mas eu fui assistir o parto. Quando os médicos tiraram Emanuel, eu vi, ele estava até com um cordão umbilical laçando o pescoço, quase não tinha mais líquido amniótico. Quando tiraram Emanuel, do lado de fora daquela maternidade, tinha 2 policiais da delegacia de capturas para prender aquela criança. Porque contra ele tinha uma folha corrida extensa depondo contra ele de crimes que ele fez. Uma criança que acaba de nascer, um bebê que acaba de nascer, tem algum passado que deponha contra ele? No dia em que você fez de Jesus o teu Senhor e Salvador, o teu passado parou de existir e você se tornou o mais lindo, novo santo ou santa de Jesus Cristo. Por quê? Porque quem está em Cristo é uma nova. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Houve uma remissão, cancelamento completo. Tem um filme que é contrário a essa revelação. O filme diz: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Deus não sabe o que vocês fizeram no passado. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, é o resultado da obra de Jesus por você. Irmãos, Jesus não morreu de qualquer forma. Ele morreu para te substituir, para te dar uma vida melhor. É por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida. Já estava sinalizando o tipo de identificação que ele ia sofrer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida abundante diz respeito a desfrutarmos daquilo que ele disponibilizou para cada um de nós. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Marcelo e eu quero te estimular, irmãos, te incentivar a viver essa vida cada vez mais e a convidar pessoas. Talvez você conheça alguém que não está experimentando essa vida, que não tenha experimentado esses benefícios. Você, como um filho de Deus, é o teu papel fazer parte do crescimento dessa obra. E o crescimento dessa obra pode ser feito quando você convida alguém. Se necessário for, você vai lá buscar a pessoa e depois deixa ela de volta lá na casa dela, amém? Mas isso, quando você faz, você está fazendo parte do crescimento dessa obra.